Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sabadão, dia 27/2/2021, último sábado do mês. O mês termina amanhã, fevereiro, já estamos terminando 2021. Não, falta mais 10 meses. Nossa senhora, hoje é dia de fofoquinha. Hoje o lado financeiro até a gente vai puxar um pouquinho, porque tem uma coisa que não é só do lado financeiro, tem a ver com o nosso bolsinho querido. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso bolso e depois nós vamos entrar no pandemônio que está no nosso país e vamos tentar fazer algum tipo de reflexão sobre as situações, porque tudo, como eu explico no canal principal de espiritualidade, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Tudo. Seja quem for, seja como for, seja onde for. O problema é que aquele que está de um lado só vê o lado bom, não vê o lado ruim. E aquele que está do outro lado só vê o lado ruim, não vê o lado bom. Então nós temos que dar uma mesclada nessas coisas antes que o trem fica meio doido. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu quero começar com o negócio do dólar, porque ontem o dólar, eu não falo o dólar de sábado porque a bolsa tá fechada, eu deixo para segunda-feira, mas isso aqui faz parte da fofoquinha. O dólar, não é que o dólar subiu, o dólar disparou e ele fechou em 5,60. Só que ele não só fechou em 5,60, aquele câmbio que eu olho exterior da região, ele também subiu, mas não subiu pouco não, ele subiu 10 centavos. Ele jogou o limite dele de alta para 10,75. E aquela mínima que estava 5,30, ele subiu para 5,35. Ou seja, ele está falando que o dólar vai subir. E o dólar subindo, só ontem ele subiu 1,6%. Quase o valor da Selic no ano inteiro. Se você tivesse comprado o dólar na quinta-feira e vendido na sexta-feira, seria a mesma coisa que pegar o seu dinheiro, deixar depositado no CDB e arrancar ele depois de 10 meses. Que é o equivalente, 10 meses. É o que em um dia de crescimento do dólar foi o que o seu dinheiro aplicado num CDB, por exemplo, com Selic. Vocês estão entendendo ou não? O negócio não é bonito não. O dólar voltou a subir. Só que o detalhe é o seguinte, o dólar voltou a subir e nós tínhamos o Banco Central intervindo durante a semana. Então ele estava subindo, ele pegava e caía de novo e ficava ali. Caía de novo e ficava ali. Ontem, por incrível que pareça, o Banco Central não interviu. Você olha assim, um gráfico, não tem nenhum pico para baixo. Ele está lá, bonito, subindo, aquela lindeza. Eu vou contar mais um negocinho. André Brandão coloca o cargo à disposição e abre corrida política por sua vaga. Ele é o presidente do Banco do Brasil. O cara do Banco do Brasil, saindo fora. O cara da Petrobras saiu fora. O cara do Banco do Brasil saindo fora. O da Caixa eu acho que fica porque é bem amigo do presidente, tá sempre com ele nas entrevistas, no negócio, ele gosta do jeitão dele e tal, não sei o que fica. Mas o cara saiu. Aí eu vou ver as notas e tá lá no Forbes. Itaú piora estimativas para fiscal e dólar com auxílio emergencial e ambiente externo cauteloso. O Itaú Unibanco piorou as estimativas para as contas públicas e a taxa de câmbio e antecipou para o fim deste ano a previsão de Selic antes esperada para o término de 2020, vendo agora um aumento de juros de percentual de 0,5 ponto já em março, porque a inflação está subindo. E o pior não é isso, gente. O pior que eu vou falar para vocês, essa questão da inflação, é assim. Quando nós temos inflação porque o consumo interno está alto,
você consegue mexer com os juros e controlar essa inflação. Você pega o consumo tá alto, você aumenta os juros, diminui um pouquinho o consumo e a inflação dá aquela recuada, porque diminui a venda, ele precisa voltar de novo, se readequar os valores, e isso sempre leva 3 meses, 4 meses para acontecer. A nossa inflação é como se, sabe, tipo diabetes? Nós temos diabetes tipo 1, tipo 2, então. Essa inflação é aquela diabetes que você toma um remedinho, tipo, você toma um comprimidinho. A diabetes que nós estamos, eu estou fazendo uma analogia, tá claro que não tem nada a ver com diabetes, mas é para facilitar o entendimento de vocês. A diabetes que nós estamos, que o Brasil está, ela é aquela da injeçãozinha. Ela é aquela que, se não tomar cuidado, corta membro. Porque a diabetes tem isso de tristeza. Os efeitos colaterais da diabetes é terrível, é horroroso. Pode ficar cego o membro. Pode acontecer um monte de coisa, pode dar taquicardia, pode acontecer um monte de coisa. Então, a nossa diabetes, ela não é do remedinho dos juros, onde eu dou o remedinho e o remedinho é os juros. Então, eu aumento os juros, abaixo os juros e tal, só que não é. A nossa gerada, que o nosso ministro da Economia gerou, ela é uma inflação aonde, mesmo com o país não vendendo, mesmo com o consumo parado, travado e detonado, ela está subindo. Porque a nossa inflação, ela é cambial. E a inflação cambial, ela não tem volta. O remédio dela não resolve de um dia para o outro. Para vocês terem uma ideia, eu chego amanhã, abaixo um decreto. Não vai acontecer. Nem tem como, mas abaixo um decreto. O dólar agora não é mais 5,60 como fechou. O dólar agora é R$3. Você pegaria e falaria assim, professor, agora vai cair 40%. Olha aí. Que é 40% que caiu o dólar, vai cair 40% dos preços, tudo. É isso? Depois que subiu, para cair, para voltar ao valor que era para voltar, leva mais ou menos de 6 a 9 meses. Quando ela sobe, olha só como é que é engraçado. Quando ela está num valor e ela sobe, o dólar dispara, ou seja, desvaloriza a nossa moeda, deixa a nossa moeda mais pobre. Quando o dólar dispara, leva 6 meses para dar o efeito inflação. Quando o dólar cai, leva 9 meses para dar o efeito inflação de queda, de deflação. O efeito para subir é mais rápido do que para descer. Só que é o seguinte, quando sobe e se sobe, eu quero ver fazer descer. Se você olhar todo o gráfico da era, desde quando existe o Brasil, a nossa moeda sempre desvalorizou frente ao dólar. Sempre você vai ver o dólar subindo. Sempre. Tirando exceções de uma vez ou outra, quando foi implantado o Plano Real e algumas partes de alguns governos, aonde o dólar caiu, que foi um fenômeno inclusive do governo, do primeiro gestão do PT, que o dólar caiu e aumentou a renda das pessoas. Mas não é que aumentou a renda das pessoas. É que, vamos lá, o exemplo. Os R$1.000 que você ganhava de salário, ele representava não mais R$1.000 igual hoje. Ele representava R$3.000. É como se ele tivesse aumentado o seu salário, só com a valorização. Mas por que isso, professor? Como isso? Não dá para entender. Então vamos lá. Hoje um produto tá $10. Vamos lá. A televisão, por exemplo. A televisão tá R$1.500. Beleza. R$1.500. Ou seja, se eu dividir pelo dólar, vai dar 300. Vai dar $250. $300. Vamos arredondar, $300.
Vai dar 300 dólares, fazendo como se fosse o dólar por 5. 3 vezes 5, 15. R$1.500 uma televisão. É mais, mas vamos fazer arredondando por aí. R$1.500. Vamos supor que o dólar caiu para metade, que nem eu falei agora, ó, caiu 50%, caiu 40%, 50%. A sua televisão que você ia comprar, ela não ia mais custar R$1.500, ela ia custar 700 conto, 750, 800. Você ia falar, poxa, eu antes para fazer um financiamento eu tenho que fazer 10 vezes 150. Agora eu para financiar esse daí é 10 de 80. Dá para comprar essa e mais outra, dá para comprar a televisão e a máquina de lavar. Foi o que aconteceu naquele plano, naquela época lá passada. Isso só aconteceu e pôde existir porque teve valorização do real. E você sabe quando aconteceu e como aconteceu? Porque o ministro da Economia da época, ele estava juntando dólares no Banco Central, que é aquela reserva, porque o Brasil não tinha reserva, então o risco do país era alto. Mesmo com a dívida mais baixa, porque a dívida antes era menor do que a de hoje, mas tinha um risco, porque e aí, será que vai ter o câmbio? Porque nós estamos, se comprar coisas de lá não vai ter como pagar o fornecedor internacional e externacional, beleza. O Brasil com a reserva se tornou um país de comércio internacional. Por quê? Agora ele tem reserva, então se diminuir alguma coisa, ele pelo menos ele tem dólar para pagar os fornecedores do planeta. Ótimo, perfeito. Depois disso, o que aconteceu? Teve rebulança, trocou o governo, mesmo sendo no mesmo partido, trocou, entrou outro, falou, não quero saber de ministro, não sei o que. Tirou o ministro, que foi um dos criadores do Plano Real, sabia como funcionava o Plano Real, sabia da dificuldade que era. Colocou um outro lá, detonou tudo, começou a voltar o dólar subir, começou a ferrar tudo, porque a hora que o dólar subiu, gerou a pobreza a todo mundo, ninguém tinha mais dinheiro. Pois é. Aí entrou o Temer, aquela curva deu uma segurada, o dólar deu uma segurada, ela até deu uma baixadinha, segurou, deu fôlego, passou pelo menos um tempo sem subir, começou a dar fôlego para as pessoas se adaptar com aquela inflação nova, com aquela situação de que o dólar desvalorizou. Entrou o governo novo, o atual, no primeiro semestre, segurando, no segundo semestre, começou a subir. Falei, ixi, essa política desse cara aí não vai dar certo não. E foi, 40% subida do dólar. Estamos indo para mais tanto. Aonde que eu quero chegar, gente? Depois que sobe, não tem como chorar. Eu avisei que a inflação ia ser maior ainda. As pessoas não estão dando noção. A gasolina está achando que R$5 é caro, ela vai bater 8, 10 conto. Porque hoje a gente paga mais ou menos a gasolina $1, valor de $1. Se o dólar está 5,60, você paga 5,60 de gasolina. É mais ou menos isso, bem grosso modo. Se o dólar pegar e subir para 8... é R$8 a gasolina. Subir para 10 é 10. Então esse negócio do dólar, ele não presta. Ele pode ser ótimo, maravilhoso para agricultor. Mas agricultor para quê? Para vender toda a nossa comida para fora e deixar a gente com fome. Ou seja, para a gente ser quintal dos outros, para a gente ser escravo dos outros. Aí não dá. Essa política não é boa. Essa política não tem nada de social. Não tem nada de social. Nós estamos correndo um perigo seríssimo com esse negócio de inflação. Hein? Se está horroroso hoje, imagine dobrando a inflação. Se está horroroso hoje, imagine dobrando a inflação. E eu não quero nem estar perto de uma situação dessa daí. E aí, as pessoas pegam e falam assim, professor, saiu uma nota aqui na Infonomônia que fala assim, o balanço de risco para a inflação dos Estados Unidos na pandemia. Os Estados Unidos está com risco seríssimo de começar a ter inflação. Só que é o seguinte, a inflação no Brasil, nós estamos de 20%, que já chegou a 30%. O acumulado do IGPM chegou a 30%. Você sabe o que é 30%?
30% é comer 300 pila de alguém que recebe um salário mínimo. É comer 600 pila de quem recebe até R$2.000, que é do imposto de renda. É comer, arranca fora. Isso aí que a inflação faz, ela arranca fora, isso aí seu. É como se alguém estivesse arrancando seu dinheiro. Você do nada tem agora que pagar um aluguel de 600 pila se você ganha 2.000. Além do que você já paga. É mais ou menos isso. De grosso modo, assim, falando de uma forma bem popular. Mas, professor, inflação dos Estados Unidos. Pô, se lá tem, por que aqui não ia ter? Mas vamos lá. A inflação dos Estados Unidos é 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. E diluído com tudo. Aqui no Brasil é 30%. Nós chegamos na inflação igual o da Argentina. As pessoas estão falando, não, a gente não vai chegar nunca na Argentina. Nós chegamos igual. Está idêntico à da Argentina a inflação. Então não adianta falar que nós não estamos como a Argentina, porque nós acabamos de colocar o pezinho na situação da Argentina. Não política, mas financeira. São coisas distintas e diferentes. Mas acabamos de colocar. Vocês podem ter certeza. Com essa inflação que deu do GPM, 30%, saiu agora. Pode olhar aí nos jornais aí de semanas atrás, 2 semanas atrás, 1 semana, 2 semanas atrás. Eu coloquei até na minha rede social. 29,8%. Negócio assim, 29%, é 30%, arredondando 30%. A inflação, então, dos Estados Unidos, que é de 0,5%, ela vai para 1%. 1,5%. Nada. Ridículo. Só que para eles é altíssimo. Nossa, que isso? Ai, meu Deus do céu. Vamos entrar lá no Panda. Vamos ver o Pandinha. Vamos ver. O Coronga. Estadão. Bolsonaro diz que governador que fechar seu estado bancará auxílio emergencial. Então vamos lá. Vocês lembram no começo do vídeo que eu falei, olha, nós temos as duas forças. Não existe a verdade. Então ele tem uma verdade aqui e o outro tem uma verdade aqui. Vamos lá. Nós temos duas verdades. O nosso presidente da República, ele está falando assim, olha, se os governadores ficar fechando estado, vai quebrar o país e vai precisar de mais e não vai ter condição e aí nós vamos ficar numa situação pior e tal, beleza. Ótimo, tá perfeito. A visão dele como uma visão econômica está perfeita. Só que uma visão de um presidente da República, ele não pode ser só econômica. Ele tem que ser econômica, ele tem que ser de saúde e tem que ser social. Então vamos lá. Economicamente falando, esses fechamentos, essas coisas, como que ele poderia fazer para fazer com que as empresas não quebrassem, por exemplo, não tivessem problemas? Então eles pegam e criam mecanismo como todas as outras partes do planeta, porque o que acontece é o seguinte, ele tem que entender o seguinte, que a Europa não é burra. Se a Europa pagou, fez, ajudou, ela não é burra. Os Estados Unidos também não é burra. Se ele pagou, ajudou, fez um monte de coisa, ele também não é burro. Inclusive o presidente antigo, que era amigão dele, pegou e, que disse, né, amigão, ele fez também, pagou, sustentou, ajudou empresas, ajudou coisas, fez um monte de situação. E as aberturas a todo, assim, vamos lá trabalhar, vamos fazer alguma coisa, aconteceu um desastre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos aconteceu um desastre. Nos Estados Unidos aconteceu um desastre. Por quê? Porque lá não era obrigatório a tal da mascarazinha. Eu andei conversando com alguns médicos, eu falei assim, cara, a sensação que dá é que isso aí não presta, cara. De boa, não presta, até piora. O ar fica aquela coisa. Ele falou assim, pô, não sei o que, você acha que isso aí filtra alguma coisa, cara? Aí esse meu amigo, ele pegou e falou o seguinte, Ricardo, mas não é só isso, não é isso que acontece, não é bem isso. Porque assim, você tem que imaginar o seguinte, o ar é o ar. Se você respira bem pouquinho, a probabilidade do bichinho entrar, ficar na boca ou alguma mucosa é alta. Quando pega aqui na mucosa, algumas outras coisas, o nosso corpo consegue
dá uma tratativa diferente, não vai muito no seu organismo, ele já consegue pegar e reagir, já consegue fazer todas as coisinhas que tem que fazer. Se você respira mais, se você dá aqueles... Se você respira mais, a probabilidade, isso aí é só assim, é uma conversinha de boteco. É conversa de boteco isso aqui, a gente não tem nada de ciência aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É conversa de boteco aqui, pelo amor de Deus, hein? Não sou médico nem nada, hein? Ele pegou e falou o seguinte: se você dá aqueles respirão, respira mais, esse ar, ele não vai ficar grudando tudo aqui, ele vai pro pulmão. E a quantidade de que vai pro pulmão é maior. Aí, em vez de fazer secreção no nariz, porque tá tendo reação, e tá fazendo ali, já lutando na saliva, onde a própria saliva já destruiria o bichinho e tal, pode ser ou não, mas já diminui bem, já se viu que já entra dentro do pulmão. Entrou dentro do pulmão, a primeira coisa que ele faz é tentar invadir o organismo, tal. E aí, o que ele vai fazer? Vai criar uma secreção no pulmão. E o problema maior disso daí, que nós temos do coronga, é o tal do pulmão. Porque o problema está sendo da respiração, porque quem fica com isso daí, fica com o negócio da respiração. Então, a máscara, Ricardo, ele tentando me explicar do jeito mais popular possível. Tá? Eu tô só repassando o jeito que ele me passou. Porque se ele falar em língua técnica, eu não vou entender ele nunca, né? Isso que é um dos mal dos médicos, né? Falando só língua técnica, o povo não entende e fica tudo sem. Aí ele pegou e falou assim: a máscara, o que ela vai fazer? Por mais que você puxe um monte, ela não vai tudo. Ela vai mansinho. Tenta ver um negócio vai mansinho, né? Ele vai naquela... barra um pouquinho ali fora, segura um pouquinho no tecido, os bichinhos vão querer brincar ali no tecido um pouquinho, tal. Ou seja, resumo da ópera. Em vez de entrar, vamos falar por peso, em vez de entrar 1 quilo de vírus, né? Você, claro que não 1 quilo, não tem nem como ter 1 quilo de vírus, mas para facilitar o entendimento, só para a gente viver. Em vez de entrar 1 quilo do vírus, porque se entra 1 quilo do vírus, o meu organismo não dá conta de barrar ele antes dele espalhar, proliferar e botar pra quebrar. Então, se eu pego e diminuo a proporção, vamos lá, agora em vez de 1 quilo, é meio quilo. Pô, meio quilo eu com uma pasada eu tiro. Agora 1 quilo eu preciso de 2, 3 pasadas para tirar a areia dali. Agora, mas com esse menos eu tiro. Então, é só como se fosse algo, é um auxílio. Você não mexe com espiritualidade? Eu falei, mexo. Então, é como se fosse uma terapia. A terapia cura? Eu falei, não. Então, mas ela ajuda, não ajuda? Ajuda. Então, a linguagem é a mesma. É uma terapia. É algo para ajudar. As pessoas que acham que prejudica, mas não prejudica. Ela ajuda mais do que prejudica. Eu falei, bom, tudo bem. Então, essa daí eu engoli. Então, é prudente? Ele falou, é prudente. É prudente e todos os médicos que você conversa, eles têm um meio comum que... Todos assim, né? Grande maioria mesmo, de mais de 80%. Eles entram no consenso que, de fato, a máscara é importante usar. Porque ela tem a sua funcionalidade. E quando o presidente da República não usa e fica brincando, passando isso daí, ele influencia outras pessoas. Esse é um problema, certo? Vai assumir karma sobre isso daí. Porque o mínimo que ele podia fazer é, gente, vamos usar uma mascarinha, a máscara, tá? Vamos evitar alguma coisa. Porque se ele entrasse numa ressonância dessa, aí ele poderia pegar e falar, olha, gente, não vamos decretar lockdown, fazer não sei o quê, porque senão quebra as empresas, não sei o quê. Não, mas ele foi para um extremo. E o outro acabou tendo que ir para outro extremo. Apesar que o nosso governador aqui de São Paulo já está diminuindo essas extremidades dele. Tá vendo que tá levando, ó, que o povo tá ficando com raiva dele, tá diminuindo. Olha só essa notícia. Me perdoe que o vídeo ficou um pouco mais longo, mas tudo bem, vamos lá. BBC News.
Antes destinos de ricos do país todos, hospitais privados de São Paulo chegam ao limite e restringe pacientes de outras regiões. O Hospital Albert Einstein Sírio-Libanês estão lotados. Saiu ontem, eu vi até na televisão. Pois é, agora os ricos vai bater a aguinha na poupança dos ricos também. Aí eu quero ver, hein? Porque a pressão vai começar a subir, hein? Vai começar a subir, hein? A hora que tiver rico, que não tiver pra onde ir, tiver que cair no hospitalzão lá, meu filho, porque esse bichinho, ele não pega só pobre, ele pega pobre, rico, pega médio, pega o que tiver na frente. Pega o que tiver na frente. Inclusive até o cara lá que apoia lá o tal do Luciano, né, da Estátua da Liberdade, lá da empresa dele, lá da Estátua da Liberdade, ele quer comprar as vacinas para ajudar a distribuir. Por quê? Pegaram, né? A família pegou, né? Mudou a consciência. Mudou a consciência. Eu fiz um vídeo no Extra que falei, ó, o presidente vai pegar a coisinha, ele vai ver como é que é forte esse bichinho aí. Calma que a consciência vem para todos, de uma forma ou de outra. Ou vem pelo amor ou vem pela dor. Isso é uma regra. Mas, professor, tem duas situações que eu não estou conseguindo entender. Vamos lá. Saiu aqui na BBC. Covid-19. Brasil tem seu pior momento na pandemia enquanto a doença recua no resto do planeta. Professor, como que é isso? Por que no Brasil está aumentando e o resto do planeta não? Primeira coisa, vamos lá. Todo mundo me perguntou, inclusive eu me perguntei, por que se tirou os hospitais de campanha? Bom, os hospitais de campanha, eu achava que era hospital de campanha, mas não é hospital de campanha. Era triagem de internações. Então, era como se fosse internações, eles não eram UTIs. É isso que as pessoas não estão entendendo. Aqueles hospitais de campanha, eles não eram UTIs. O que sobrecarregou no país são as UTIs. Aqueles hospitaizinhos que montou tenda, não sei o que, não eram UTIs. Eles eram ambulatórios. Eles eram para ficar as pessoas com baixa gravidade, baixa complexidade. Ainda não sobrecarregou todos os ambulatórios. Nós temos 80%, por isso que eles falam assim, taxa de ocupação 80%, não sei o quê. Mas o grave é a UTI. A UTI já lascou. E o problema é que na UTI entram as coisas graves, ou seja, nós estamos sendo acometidos por um vírus mais grave, que ele está fazendo com que fique mais agravante a situação. E ficando mais agravante a situação, as pessoas ficam internadas e as que recuperam, elas vão precisar de cuidados médicos depois, porque atrofia tudo, atrofia musculatura, atrofia tudo, certo? Beleza. Aí eu tô vendo um outro problema surgir. É o seguinte, nós tínhamos enfermeiros que cuidavam de idosos. Trocava a fralda, cuidava, precisava de não sei o quê. Agora, esse pessoal já está subindo os preços dele para atender, os idosos não estão tendo conta de pagar, está subindo esses personagens de mercado, está aparecendo um monte de cliente fora que paga particular, que muitos têm dinheiro, outros estão pagando e fazendo não sei o quê, porque abriu concorrência a pessoa particular com o hospital. Os hospitais estão ficando sem mão de obra de enfermeiros, porque tá preferindo ficar na casa da pessoa. Fico na casa da pessoa, tomo chazinho lá, café da manhã super bom, fico batendo papo o dia inteiro, não tem cobrança, não tem chefe, não tem nada, não tem que ficar... Eu cuido da pessoa, é uma só paciente, no hospital tem que atender 10, 20, ganho igual ou até melhor. É isso que tá acontecendo. Os hospitais estão ficando sem. E sem saber o que? Sem soldado. Só tá ficando tenente e coronel, ou seja, médico e chefão. Os soldados estão tudo saindo. Meu filho, um quartel sem soldado, só tem oficial, anda como? O negócio está andando de um jeito tão doido e as pessoas não estão percebendo a tamanho da gravidade, porque o Brasil está crescendo em relação do resto do mundo. Porque o Brasil, ele pegou e criou uma política que é assim,
Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, deixa acontecer, deixa acontecer, deixa acontecer, deixa fluir, tá aí. Inclusive até uma visão que eu tive tá acontecendo, que eu falei, olha, eu vi militares assumindo o setor de saúde do país. E não é que Araraquara chamou e parece que teve mais um monte de cidade que também chamou, porque quando eu fiz o vídeo de extra de ontem, falei sobre. E recebi relatos que teve outras cidades que também estão pedindo ajuda das Forças Armadas. E tá lá, e tá ajudando, não sei o que estão fazendo. O pessoal perguntou o que estão fazendo. Eu falei, não sei, mas que tá ajudando, tá dando suporte, sei lá o que tá fazendo. Gente, a coisa não é brincadeira, hein? E pra gente comemorar, então vamos lá. Xixa, bicho feio, vai pra lá, não volta nunca mais. Ô, saravá, tá nós. Aqui até efeito especial dá. Gente, vamos nos precaver, não existe uma verdade absoluta. O que o presidente da República defende tá errado? Não, mas tá certo? Também não. Ele precisa entrar no meio senso. O meio senso é usar máscara, ele tem que incentivar as pessoas a usar máscara, ele tem que incentivar as pessoas a continuarem trabalhando, ele tem que incentivar, mas ele não pode pegar e só incentivar a trabalhar e não usar máscara. Porque aí dá problema. Certo? E isso vai ser cobrado, hein? Isso vai ser cobrado dele, hein? Mediunicamente falando, hein? Como um médium falando. O espiritual tá só juntando. O espiritual tá pegando assim um potinho, vai colocando as coisinhas assim, mais um. Pra depois, a hora que ele pegar, abrir aquele potinho, vir tudo de uma vez. Sabe aquelas coisas? Que quando vem tudo de uma vez? A desgraça quando vem tudo de uma vez? É mais ou menos assim, viu? E é assim que funciona mesmo o plano. O plano espiritual fazendo isso aí, porque se não a energia é muito fraca, ele pega e atropela aquela energia. Então ele junta uma energia gigante para hora que soltar fazer o efeito de fato. Gente, jamais a verdade absoluta. Eu não sou dono da verdade, só tô dando prisma. Aqui é uma conversa de fofoca, de bar. É nós sentando, tomando um cafezinho e batendo um papo sentado numa mesa. Só que como não pode ser presencial, nem faz virtualmente o nosso bate-papo. Jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.